Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula da disciplina de SPED, Contábil e Fiscal. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o SPED, um outro tipo de SPED, né? A escrituração contábil digital. Na aula anterior, nós falamos sobre a ECF, que é a escrituração contábil fiscal. Okay? O nosso objetivo de aprendizagem de hoje é compreender a sistemática desse SPED, né, do SPED ECD. O nosso conteúdo está distribuído dessa forma, onde nós vamos primeiro definir, dizer quem está obrigado a apresentar, como é realizada a geração do ECD, autenticação dos livros digitais, acesso e consulta ao ECD apresentada e armazenamento dos livros digitais. Primeiro, nós vamos responder essa primeira pergunta. O que é a ECD, né? O que é a escrituração contábil digital, do ponto de vista legal? Ela corresponde à escrituração contábil, okay? Que compreende a versão digital, deixar bem claro, dos seguintes livros. O livro diário, e seus livros auxiliares, o livro razão e os balancetes diários, balancetes e fichas de lançamentos probatórios e os saldos, né, neles transcritos. Ou seja, é toda a escrituração contábil especificamente que agora você vai enviar para o fisco de forma digital, não mais impresso, não vai autenticar o livro na junta comercial especificamente. Okay? Sobre a perspectiva técnico-operacional, certo? O ECD, o ECD é gerada em um arquivo TXT, como os demais SPEDs que a gente já viu. É um conjunto informacional e é disposto em campos agrupados em registros, os quais, por sua vez, são agrupados em blocos, todos estruturados sobre um layout especificado pela Receita Federal. E aqui esse conceito é mais do ponto de vista técnico, operacional mesmo, daquele de programação, vamos dizer assim. Qual a base normativa da ECD, né? A base normativa é o Decreto 6022, de 2007, a Instrução Normativa 1774, o Decreto 8683 e o Decreto 9555, de 2018, que trata da autenticação especificamente da ECD, a ITG 2000 e a CTG 2001, revisão 3, que são as formalidades de escrituração, a NBC CTSC3, procedimento previamente acordado relativos ao TVFS, o CT IBRACON 2 de 2017, relatório sobre a aplicação de procedimentos previamente acordados e o ato declaratório executivo do COFINS 53/2018, que é o manual de orientação para a geração da ECD sobre o layout 6. Quem está obrigado? É a nossa próxima pergunta, né? São as pessoas jurídicas, ok? Equiparadas, obrigadas a manter a escrituração contábil nos termos da legislação comercial. Inclusive, as entidades imunes e isentas também deverão apresentar a ECD. Aí, a obrigação de apresentar a ECD não se aplica a quais tipos de empresas especificamente. Nós falamos no slide anterior que era pessoas jurídicas, né? Ou equiparadas. Mas tem uns grupos específicos de pessoas jurídicas que, mesmo sendo pessoa jurídica, ela não é obrigada pela legislação. Primeiro, são as MEs e EPPs optantes pelo Simples Nacional, certo? Exceto, tem uma exceção, né? Se a ME ou EPP tiver recebido aporte de capital de investidor anjo, ou seja, um investidor que ele entra na empresa especificamente com a finalidade de injetar dinheiro para fazer com que a empresa aconteça. E os órgãos públicos, as autarquias e as fundações não são obrigadas, e as PJs inativas,
certo? Aí, quem também está fora desse rol de obrigações, tá? As PJs imunes e isentas que ofiram no calendário, no ano calendário, no caso, ano calendário 2021, janeiro a dezembro de 2021. Receitas, doações, subvenções, contribuições, auxílios e ingressos assemelhados, cuja soma seja inferior a 1.200.000, ou ao valor proporcional ao período contábil da escrituração contábil, ou seja, se a PJ imune ou isenta, ela não abriu necessariamente, não começou a funcionar em janeiro, começou em abril, vai se fazer o proporcional dos 1.200.000 dividido por 12, multiplica pela quantidade de meses que ela esteve em atividade. PJ tributável com lucro presumido, certo? Que optaram pela manutenção do livro caixa, desde que, desculpe, não tenham distribuído lucros ou dividendos em montantes superiores ao limite de isenção sem a incidência de imposto de renda, caso o limite estabelecido na legislação do imposto de renda, ou caso a ME ou EPP não tenha recebido aporte de capital do investidor anjo. Okay? Então, a gente tem que observar essas limitações. No caso da lucro presumido, né, PJ com base no lucro presumido, diria que é mais difícil, porque normalmente a empresa que ela é optante pela PJ, ela é optante pelo lucro presumido, ela normalmente ela faz a escrituração com base no regime de competência e não no livro caixa. Certo? Aliás, não é nem regime, é no pressuposto da competência. Né? Então, vai ser meio complicado o enquadramento aqui. Não é complicado, é difícil. Tá? Outras situações, a PJ, do segmento de construção civil, que ela for dispensada de apresentar a EFD, ICMS e IPI, ficam obrigadas a apresentar o livro de registro de inventário na ECD como livro auxiliar. No caso aqui, a gente já está fazendo relação lá com a escrituração fiscal digital. A sociedade em cota de participação, enquadrada nas hipóteses de obrigatoriedades da ECD, certo? Deve apresentá-la como livros próprios ou auxiliares do sócio ostensivo, além do próprio, né? Ou caso seja feito com base no sócio extensivo, na sua escrituração. O empresário e a sociedade empresária que não estejam obrigadas, para fins tributários, a apresentar a ECD, podem apresentá-la de forma facultativa, a fim de atender o disposto do artigo 1179 da Lei 10.406 de 2002. E as PJs não obrigadas a apresentar a ECD poderão apresentá-la de forma facultativa, okay? Sem obrigatoriedade, mas mesmo assim elas enviam. Quando deve ser apresentada a ECD? Quais são os prazos? Né? A gente já sabe quem está obrigado. Inicialmente a gente já sabe o que é ECD, sabe quem está obrigado. Agora, qual o prazo que eu tenho para apresentar? A regra geral, último dia útil do mês de maio do ano calendário seguinte. Okay? Último dia útil, não necessariamente último dia do mês de maio, tá? Tem que observar qual o último dia útil de maio, que vai ser o seu prazo de apresentação da ECD. Casos especiais. Da mesma forma que tem casos especiais de extinção, fusão, cisão, incorporação na ECF, nós temos aqui na ECD. Okay? Operações, caso a operação seja ocorrida entre janeiro e abril, janeiro a abril do ano, qual vai ser o prazo? Último dia útil de maio do mesmo ano. Por exemplo, se acontece uma fusão, né, entre duas empresas, no dia 30 de abril, se concretiza, ela vai ter até o último dia útil de maio do mesmo ano para enviar a ECD. Certo? No caso de operações ocorridas entre maio a dezembro, o último dia útil do mês subsequente.
Por exemplo, teve uma operação de fusão, novamente, usando o exemplo, em julho, dia 25 de julho. Qual o prazo para enviar? Constando essa operação, último dia útil do mês de agosto. Okay? É último dia útil. Recorde-se bem. Certo? Não é o último dia do mês, útil. É o útil que você tem que utilizar. Quais são as multas caso não venha obedecer? As multas elas são disciplinadas pela Lei 8.218 de 91 e são algumas situações. Vamos lá. 0,5% do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração aos que não atenderem aos requisitos para apresentação dos registros e respectivos arquivos. Não atenderam 0,05% da receita bruta. 5% é o segundo caso, sobre o valor da operação correspondente, limitada a 1% da receita bruta da PJ no período a que se refere a escrituração. Aos que omitirem, okay, ou prestarem informações incorretas. As informações referentes aos registros e respectivos arquivos. Omitiu ou prestou incorretamente, a multa sobe para 5%. Certo? Sobre o valor da operação que foi omitida ou prestada de forma incorreta. Lembrando que tem essa trava de 1%, tá? Que é a trava da receita bruta. A C, 0,02% por dia de atraso, calculada sobre a receita bruta da PJ no período a que se refere a escrituração, limitada a 1%, aos que não cumprirem o prazo estabelecido para a apresentação dos registros e respectivos arquivos. Ou seja, vai ter o prazo lá, último dia útil de maio do ano seguinte, que é o prazo padrão, a regra geral. Você entregou o dia 2 de junho, você vai pagar 0,02 de multa, aliás, por dia de atraso. Ok? 0,02 referente à sua receita bruta. Não entreguei no prazo. 5 dias. 5 vezes 0,02 vezes a sua receita bruta do período. Vai ser o valor da multa. Lembrando aqui, tem outra trava. É limitada a 1%. Ok? A multa, né? Ou seja, se você passou muito tempo sem entregar, você vai ser, no máximo, multado em 1% da receita bruta. Aí, para exceder, essas multas são reduzidas, certo? No caso, a metade, se a apresentação se der antes de qualquer procedimento de ofício. Ou seja, eu tenho uma multa, por alguma dessas situações. Se eu corrijo e reenvio, faço a retificação antes de eu ser intimado pela Receita, né, ter algum procedimento do ponto de vista de ofício. Se eu fiz isso antes de a Receita se manifestar, eu tenho 50% de redução dessa multa. Aí, no caso, a redução é reduzido apenas a 75%, né, por cento, se a apresentação se der no prazo fixado em intimação. Okay? Eu reduzo a metade, no outro eu só reduzo 25%, né, da multa. Caso eu tenha recebido a intimação e o prazo que tenha sido dado na intimação seja cumprido dentro daquele prazo. Aí vem a pergunta, e se eu não cumprir? Paciência, tá? Você vai pagar a multa, no mínimo, aí, maior. Né? Aí, continuando falando sobre multa, as multas não se aplicam a PJs não obrigadas a apresentar a SCD. Inclusive a que apresenta de forma facultativa ou que esteja obrigada por força de norma expedida por outro órgão ou entidade da administração pública federal, direta ou indireta. Ou seja,
Se eu não sou obrigado, se eu enviar fora do prazo, não vou pagar multa, não vai ser aplicável. E se eu sou obrigado por força de alguma norma específica de algum órgão público que não seja a Receita Federal, eu não vou ter multa, caso eu não entregue no prazo. Aí a multa por atraso. A multa por atraso deve ser calculada pelo contribuinte. O PGE não a gera automaticamente, certo? No caso, eu enviei por atraso, aquele 0,02%. Eu vou ter que calcular manualmente o PVA mas o programa gerador de escrituração, ele não vai gerar o DARF com a multa. Eu vou simplesmente calcular manualmente e vou utilizar o Cicalc Web para gerar o DARF. Okay? Quais são os dados, né? Os códigos. O código específico é o 1438, com o período de apuração, o mês da entrega efetiva, em atraso, e o vencimento 30 dias após a data da entrega, em atraso. Esses são os dados que vão ser utilizados para gerar o DARF. Obrigações acessórias dispensáveis, né? A apresentação da SCD, no caso dos livros digitais, de acordo com a instrução normativa da Receita Federal, ela supre quais necessidades, né? Em relação às empresas, as mesmas informações, a exigência contida na Instrução Normativa 86/2001, que são os arquivos digitais e sistemas, e a Instrução Normativa do Ministério da Previdência Social 12/2006, que é o arquivo Manade. O B é a obrigação de escriturar o livro razão ou fichas utilizadas para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados, no caso, o bom e velho diário e razão, né? São esse o B e o C, que antes eram escriturados, impressos e autenticados na junta comercial do Estado. Como gerar a ECD? A ECD ela vai ser gerada pelo Programa Gerador de Escrituração, PGE, lá na escrituração fiscal digital, era o PVA, que era o Programa Validador, okay? Desenvolvido pela Receita Federal e disponibilizado no site dela. E a PGE dispõe de seguintes funcionalidades, certo? Lista aqui algumas, né? Criação e edição, importação, validação, assinatura, visualização, transmissão para o SPED e recuperação do recibo de transmissão. No nosso caso específico, a gente gera no sistema contábil da empresa, certo? E faz a migração, exporta o arquivo TXT e importa no arquivo, aliás, importa no PGE, para poder fazer as devidas validações. É claro que aí tem que estar formatado a questão de plano de contas, a questão de contas e subcontas, tem que estar bem alinhado, tanto entre a PGE como o sistema contábil que venham a ser utilizado. Aqui a interface, que a gente mostra, tá? Da SCD, a interface básica, né? Aqui ele vai mostrar, basicamente, as escriturações contábeis, certo? Que foram importadas. No caso aqui é da empresa teste, o contribuinte, né? Vai ter as especificações, CNPJ, enfim, qual a data inicial e final do período de escrituração. Esse é o menu básico, né? Arquivos, tabelas, configurações e ajuda. Qual é o fluxo de geração, validação e assinatura e transmissão? Inicia na escrituração contábil, certo? A escrituração contábil, ela vai gerar um arquivo TXT, ok? Eu diria que tem um passo aqui antes, certo? Que é a parametrização, ok? Como essa parametrização? Parametrização do programa gerador, certo? Da Receita Federal e do sistema contábil da empresa. Vai ter que conversar em termos de plano de contas, ok? A legislação traz um plano de contas referencial que deve ser utilizado. Feita essa parametrização inicial, vai ser feita a escrituração contábil, tá? A escrituração contábil, aliás, aqui,
Após a escrituração contábil, vai ser gerado o arquivo TXT, vai ser exportado para o PVA ou PGE, né, que é o Programa Gerador de Escrituração. Esse PGE, eu vou fazer a validação correta, ver se está tudo ok, se não tem nenhum erro. Se tiver erro, eu vou fazer os devidos ajustes. Após isso, eu vou gerar um TXT que eu vou validar e que eu vou assinar digitalmente, via certificado digital. Assinei, eu vou efetuar a transmissão para os servidores da Receita Federal, servidores de dados, tá? Toda ECD, ela tem um hash code, né, que é um recibo, tá? Trata-se, basicamente um código de identificação e é gerado pela PGE no momento em que ocorre a leitura da ECD para a validação. E é um código único. Duas escriturações com códigos com conteúdos diferentes não podem apresentar o mesmo hash, ou seja, cada um com seu código específico. A assinatura vai ser feita através de certificado digital, assim como os outros SPEDs, que a gente já falou. A assinatura da ECD considera-se documento público ou particular para todos os fins legais. Os documentos eletrônicos tratados pela MP 2200-2 e /2001, no seu artigo 10. Aí as declarações constantes nos documentos em forma eletrônica, produzidos com a utilização do processo de certificação disponibilizados pelo ICP Brasil, presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, ou seja, na forma do Código Civil, artigo 10, inciso 1º. A utilização de documento eletrônico para fins tributários atenderá ainda às normas tributárias complementares de que trata o artigo 100 do CTN, que é o Código Tributário Nacional. Aí as regras de validação, basicamente, toda ECD vai ter duas assinaturas, a do contabilista, responsável, e daquele indicado como responsável pela assinatura do ECD. Okay? Aí vai ter, só poderá ser indicado um único responsável, o que poderá ser um EPJ, certo? Ou SNPJ, que coincida com o CNPJ do declarante, um EPJ ou SNPJ diferente, via procuração eletrônica, ou um pessoa física, ou SCPF, que seja um representante legal via procuração ou procurador eletrônico. O contador também poderá assinar como responsável, desde que indicado como tal. Portanto, deverá duas assinaturas na ECD, a do contador e a do responsável pela empresa. Regras de assinatura, né? A assinatura do responsável pela escrituração do ECD não exime a assinatura da ECD por todos aqueles obrigados à assinatura da contabilidade do declarante por força de contrato social, seus aditivos e demais atos pertinentes. E as regras de validação. A PGE será realizada uma série de verificações a fim de garantir a conformidade do conteúdo do arquivo magnético em relação ao layout estabelecido, a validade dos certificados digitais e assim sucessivamente. Aí, existem dois tipos, né? Aviso ou advertência, isso tanto na ECD como nos outros SPEDs, que não impede a geração do arquivo e transmissão, e tem o erro, que impede a geração do arquivo e a assinatura. O erro é mais grave, certo? Como é realizada a autenticação dos livros digitais? A autenticação dos livros e documentos que integram a ECD das empresas mercantis e atividades afins será comprovada pelo recibo da ECD emitido pelo SPED, dispensando qualquer outra autenticação. Aí a autenticação dos livros da PJ não sujeitas ao registro comercial será comprovada pelo recibo de entrega da ECD emitido pelo SPED, dispensada qualquer outra autenticação. Então, fica bem claro, né? A substituição da ECD. Eu posso retificar? Posso. A ECD autenticada somente poderá ser substituída no caso que contenha erros que não possam ser corrigidos por meio de lançamentos contábeis extratemporâneos. Ou seja,
eu encontrei algum equívoco na escrituração que não tem como eu alterar posteriormente, contabilmente falando, no exercício seguinte, eu vou ter que fazer a substituição, né? A substituição cancela a autenticação dos livros digitais, integram a ECD anterior, a substituída, e somente poderá ser efetuada até o fim do prazo da apresentação da ECD do ano calendário subsequente. Fora isso, acabou, não posso mais mexer. Na ECD substituída, deverá ser anexado o termo de verificação para fins de substituição, o qual deverá ser assinado pelo profissional da contabilidade, que assina os livros contábeis substitutos, e o auditor independente, no caso de demonstrações submetidas à auditoria independente. São nulas as alterações efetuadas em desacordo com o artigo 7 da Instrução Normativa 1774. É possível acessar a ECD apresentada? Como é que eu... Ah, eu perdi a escrituração. Tem como resgatar, vamos dizer assim? Tem. Certo? A ECD poderá ser acessada no ambiente SPED via sistema Receita Net BX. Para tanto, é necessário a autenticação do usuário por meio de certificado digital. Eu vou acessar somente por certificado. E a modalidade de acesso é integral, cópia do arquivo da escrituração, ou parcial com a cópia e consulta à base de dados agregados. As informações sobre o acesso à ECD ficarão disponíveis para o seu titular somente. Quem pode acessar? A própria PJ, a Receita Federal ou órgãos ou entidades da administração pública federal, direta e indireta, com atribuição legal de regulação e normatização daquele grupo de PJ. O fisco somente poderá acessar a ECD na modalidade integral se tiver iniciado um procedimento fiscal contra a pessoa jurídica. E o link para consulta, né, da ECD, quem tenha interesse em consultar, aqui o site, né, a tela do site, onde você consulta. A recuperação do recibo você faz no próprio programa gerador, na funcionalidade de escrituração, recuperar recibo. Os livros digitais devem ser armazenados pela entidade. O arquivo magnético devidamente autenticado deverá ser mantido pela entidade. Sim. O que não é necessário é a impressão dos livros. É a impressão física em papel, tá? Mas o arquivo magnético eu tenho que guardar no meu servidor, caso eu venha a precisar posteriormente algum tipo de consulta, tá? Então, pessoal, era essa a nossa aula de hoje. Eu agradeço, muito obrigado pela, pela aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula, ok? Então, nós encerramos por aqui.